Teste. Agora sim. Beleza. Era só faltava empurrar um pouquinho mais o... Muito bem, gente. Celso, Gaspa, Ponce, Carmelita, Antônio, Paulo, Bruno, GG. Muito bom dia a todos. Começamos hoje o nosso call com 3 minutos de atraso. Eu cheguei 6h30 para trabalhar hoje, para dar conta de tanta coisa. Mas vocês viram que estamos passando tempos interessantes, né? Para afirmar o pulso. Com aquilo que a gente teve sexta-feira e mais as coisas que foram acontecendo aí na madrugada aí, né, que vocês certamente já sabem do que eu estou falando, porque afinal de contas vocês já passaram lá na sessão sala de imprensa e já leram também a partezinha no blog, né, do panorama de pré-abertura. Já não fizeram isso? Bom dia, Alex. Ah, não é. Isso aqui eu penduro aqui porque senão acontece isso aqui. Eu vou me mexendo e aí eu dou um tapa no fio e vou longe o microfone. Então eu penduro aqui, daí fica um pouquinho melhor. Bom, mas então, já sabe o que está acontecendo ou não sabem? Eu vou ter que repetir aqui no call de abertura tudo. O Antônio Machado não sabe, não fez o tema de casa. Quem mais não sabe? Quem mais não foi lá na sala de imprensa? Acordou agora? A promessa é uma promessa, boa. Oi, Carmelita, primeira vez aqui, bem-vinda. Carmelita, então, como você está a primeira vez aqui, o call aqui é falado, né? Então, assim, é muito mais dinâmico, a gente pode discutir mais coisa, muito mais rápido, evidentemente. Mas tem todo um embasamento por trás do call que eu posto no meu blog, que se você vai ali no Gui Invest, vai vendo meu mural ali, tem sempre os links para o meu blog, que é a sala de imprensa. Simplesmente eu percorro a maioria das grandes fontes de informação, né, do mundo, Reuters, BBC, Financial Times, Bloomberg, e, enfim, tantas quantas, até a agência oficial da China, a Xinhua. Eu tenho Market News International, enfim, uma infinitude. As brasileiras, né, G1, Exame Economia, Exame Mercado, parará. Tento condensar tudo que está saindo, os melhores blogs, inclusive, os melhores analistas, comentaristas, debatedores, que mais? Que já seria isso um nível de informação secundário, né? O nível de informação primário é aquilo que sai a notícia. PIB cresceu tanto por cento. Aí depois vem um analista comentando. Aí depois vem alguém comentando, o analista comentando. Vai subindo de degrau, né, o nível da informação. Você tem informação basal, depois o segundo nível, o terceiro patamar, que é justamente para ver onde andam, onde está o foco, né, das opiniões, do consenso, etc, etc. Inclusive não tem um consenso, isso que é mais interessante ver. É raro ter um consenso, porque quando você vê os grandes analistas debatendo, um tem uma opinião, o outro não compartilha dessa opinião. E eu procuro capturar tudo isso, né, para depois, inclusive, servir como fonte de estudo, serve como minha fonte de estudo, para eu mais ou menos ter um posicionamento também. Então eu costumo fazer isso todo dia, fico fazendo isso o dia inteiro, e aí eu posto na seção sala de imprensa do blog, você vai ver todas as manchetes, tá? Com todos esses predicativos aí que eu acabei de falar. Eu acho isso... onde comendo a sala de imprensa, Antônio? É só acessar no meu blog. O blog ali, ele vai tendo entradas seriadas, quer dizer, várias delas vão ser sala de imprensa.
Aí eu postei uma hoje de manhã cedo, que eu deveria ter feito ontem de noite, mas eu não consegui, porque tinha visita em casa, que é a do fim de semana inteiro, que é eu posto às 23h, posto da madrugada, na verdade, porque eu trabalho até 1 da manhã, mas seria até às 23h59, e depois só uma hoje de manhã. Eu postei uma hoje cedo, um pouquinho antes das 7, que era correspondente à da madrugada, que aí tem a tomada desde sexta-feira no final do mercado, fim de semana inteiro, que foi saindo na Bloomberg, etc., até hoje de manhã cedo. Aí, ó, tá aí, o Bruno botou o link. E mais as que aconteceram na madrugada enquanto todo mundo estava dormindo, inclusive eu. E é isso exatamente que nós vamos discutir hoje. Porque sexta-feira, Carmelita, tivemos um dia interessantíssimo, que era o último dia do Euro Summit, né, a reunião da zona do euro lá, dos líderes do euro, que é uma reunião que geralmente não traz nada de interessante, porque é meramente bater papo, né? Não é nada, não tem uma zona, um motivo formal, não, sabe? É conversa fora. Regularmente eles fazem isso, e estava agendado para Bruxelas na quinta e na sexta-feira e foram lá. Mas é claro que com toda a crise, né, que não sai do foco aí, era natural que mais cedo ou mais tarde eles discutissem alguma coisa. O mercado não esperava nada de específico, né? Até porque não era motivo de discussão lá. Mas nós já vimos comentando há algum tempo aqui o particular estado de nervos, né, que o mercado está. Qualquer fagulha, qualquer centelha de boa notícia, no sentido de tentar destravar dessa situação lá na Europa, poderia incitar aí um momento interessante, né? Quem sabe aí um rally no mercado. Vimos isso várias vezes durante a semana, né? Aquele famoso boato, né? Larga o boatinho, o mercado sobe alguns minutos e depois volta a cair, porque afinal nada de novo acontece. Mas na sexta-feira foi diferente. Deixa eu tirar a minha cara daqui agora e botar. Na sexta-feira foi diferente. Na sexta-feira, supostamente, concordaram lá nessa reunião em que um instrumento lá na zona do euro chamado ESM, que é o Mecanismo de Estabilidade Europeu, pudesse capitalizar diretamente os bancos, que era um negócio que até então não estava previsto, né? Não estava bem estipulado. Então isso supostamente foi o motivo para que, entre outras tantas coisas, o mercado americano disparasse mais de 2%, a Bovespa subisse mais de 3%, a Itália subisse 6,5%. Olha que alta, né, para o mercado italiano, 6,5%. O petróleo subiu mais de 10%, o cobre também teve uma alta fantástica, quer dizer, altas assim que difícil até de medir, quer dizer, que raramente a gente vê. E aí um dos comentários, então, que eu postei, eu fiz um link sexta-feira ainda, tá lá, call em vídeo lá no blog, acessa lá, Carmelita, porque tinha justamente, né, o rally estava tão impressionante, o rally de alta, que tinha alguns analistas, inclusive um chamado David Zervos, da Jefferies, e ele dizia que aquele momento, para ele, era um game changer. Quer dizer, era um mudador de jogo, era algo com capacidade para mudar o jogo, para melhor, óbvio, né? Então, que interessante, né? E a gente fica pensando, o petróleo sai de pouco mais de $100 e cai para $76, em praticamente linha reta, que é o que vinha acontecendo nas últimas 2 semanas. E aí, o que o mercado se perguntava era exatamente isso. O que o petróleo sabe que as bolsas não sabem? Porque as bolsas não caíram tanto assim. E a gente sabe que o petróleo é a mãe de todas as commodities, quer dizer, o mundo funciona em cima de petróleo, é a base para uma série de componentes aí, químicos, fora o fator combustível, né, etc, etc. E geralmente costuma ser um bom medidor, né, de apetite econômico global. Então, o que se especulava é o que o petróleo sabe com essa queda toda que as bolsas ainda não sabem. Será que a desaceleração econômica vai ser tão grande assim? E aí a gente começa a pensar com aquela alta de 10% de uma tacada só, que podia ter muito sentimento negativo represado ali,
com relação ao impasse da zona do euro, etc. Não só a questão pura de demanda, que vai diminuir, claro, está diminuindo, porque a Europa está desacelerando, a China está desacelerando, o Brasil, os Estados Unidos crescem muito lentamente, quer dizer, o crescimento está desacelerando nos Estados Unidos, é uma fase um pouco diferente. O crescimento está desacelerando. No Brasil também, o crescimento está desacelerando. Mas então, quer dizer, provavelmente não era só a questão de demanda, tinha algo mais a ver, né? Tinha um sentimento represado. No cobre, então, o cobre, Carmelita, o mercado chama de doutor cobre, porque é um metal, né, que justamente por participar da maior parte da cadeia produtiva, da maioria dos produtos do mundo, né, ele é tido como um termômetro da economia global. O posicionamento dos traders, né, na compra de cobre para uso futuro poderia ser pode ser e é de fato um bom proxy, né, para a gente poder antever o direcionamento da economia no futuro. Alumínio também. Então o mercado hoje ele briga para saber qual deles poderia ser o melhor indicador, né, o lead indicator, né, para a economia no mundo. Se é o cobre, que o mercado já chama de doutor cobre, ou o alumínio. Então veja que interessante, né, uma alta como a de sexta-feira, né. Esse foi um dos acontecimentos. Aí isso assim pega, né? Pega também muita gente vendo essa alta já tende a achar que acabou a crise, e aí já dá, quer dizer, o mercado já muda, né, de sopetão de um ambiente de negativismo para um ambiente, quem sabe, de euforia, né? E aí já tem o exagero pelo outro lado da euforia, que também tem que se cuidar. Não por nada, né? Hoje o petróleo aí já cai um pouquinho, o euro já cai um pouquinho. Eu estou meio fora de... Já temos aí uma leve correção no mercado, quem sabe. Apesar de que os mercados na Europa, vamos ver aqui, ainda operam em alta. Aqui vocês estão vendo na minha tela. O DAX 1% de alta, Milão 0,13%, Madrid praticamente zerado, 0,03% de queda, França 1,27% de alta, a Ásia no geral fechou em alta, né? China levemente positiva, Nikkei levemente negativo, Coreia levemente negativa, Malásia levemente positiva, Índia levemente negativa, mas enfim, ainda, quem sabe, né, um pouquinho de viés de alta. Por conta dessa situação. E mais uma outra situação, que aí é o foco, né, dos debates de hoje. Enquanto isso, vocês ficam vendo aí o piscar aí. Ibov 0,20 de queda, índice futuro 0,40 de queda, o dólar 0,70 de queda, dólar comercial. Olha o tamanho dessa queda no dólar, já vai para baixo de R$2. Começaram a sair, ontem de madrugada saiu, aliás era ontem de noite ainda no Brasil, mas já era dia lá na China, o PMI na China, né? O PMI que é o HSBC, o HSBC e o Market Key Median, quer dizer, é um índice privado, né? Não é oficial, mostrando nova contração no PMI da China. Vamos ver aqui. Alô, onde está você? Eu queria saber. Deixa eu achar. Tá aqui. Achei. Zoom in. Porque tem essa rodada aí, né? A rodada dos PMIs. E hoje é dia de PMIs industrial. Daqui um pouco tá saindo do Brasil aí. Esse é o da China, né? Da manufatura da China, da indústria. Ele veio mais uma vez abaixo de 50, o que indica contração. Mas quem sabe você já vê aqui, ó, um fundo, né, no mesmo patamar, quer dizer, não desacelerou ainda mais, né? Acima de 50 é expansão, abaixo é contração. Quanto mais abaixo é mais desaceleração, quanto mais acima é mais aceleração. Ou seja, ele veio abaixo de 50, contração, mas sem acelerar ainda a contração. Ou seja, ele deixa pelo menos um fundo para trás aí, né, nos meses, isso lá em 2011 ainda, e quem sabe não fica aí com um bom indicativo de que o pior já teria passado, quem sabe, na China, né? E muita gente já aposta que a partir de agora haverá, quem sabe, aceleração.
para que a China não consiga aí ter um hard landing em 2012, consiga ter um soft landing com crescimento pelo menos perto de 8%. Tá? Depois, esse é o não oficial, né, que é calculado pelo HSBC e pelo Market, né, o Instituto Market, né, Market Economics. Tá aqui embaixo, vocês não veem porque a minha cara tá ali, mas enfim, aqui em cima aparece HSBC. Depois veio da Coreia, e esse sim, ó, já aponta pela primeira vez em meses, né, abaixo de 50 de novo. Já esteve lá em 2011, que foi outro período crítico. Então, vamos ficar de olho aqui também, na Coreia. Comecei a ficar com frio. Tá calor aqui, mas comecei a ficar com frio. Bom, enfim, daí saiu também o PMI oficial da China, e veio levemente acima de 50, um pouquinho divergente aqui. Mas assim, por uma nesga, ele é praticamente 50, ele vem decaindo também. Depois saiu Taiwan, saiu China, a China acelerou um pouco, Taiwan não foi muito bem, enfim, vai saindo. Daí o PMI migra para a Europa, né, a divulgação na Europa, e vamos ver como foi na Europa. No Reino Unido, o PMI, vamos dar um zoom in aqui, ele vinha em queda, abaixo de 50 e dá um tique para cima, ó. Ele ainda está abaixo de 50, desacelerou, mas melhorou a perspectiva, tá? Na zona do euro, como um todo, o PMI ainda um pouquinho pior. Vejo aqui que, ó, no último mês estava aqui e agora caiu um pouquinhozinho mais. Ainda assim, foi melhor do que o esperado, tá? Foi melhor do que o esperado. O mercado esperava um PMI ainda pior, tá? Porque, evidentemente, a situação não está interessante lá, né? Todo mundo sabe. Aqui o da Alemanha, também na mesmíssima situação, ele veio ruim, acelerou um pouquinho para baixo, mas não tanto quanto o mercado esperava, o da Alemanha, tá? Mostrando que também lá a situação começa a ficar praticamente lateral, Paulo, é exatamente isso, tá? O olho da mosca ali hoje de manhã, que a Finlândia e a Holanda já estão jogando água fria nessa notícia de sexta, exatamente, porque segundo até o Wolfgang Mütze, comentarista do Financial Times, apesar da euforia dos mercados de sexta-feira e o suposto tal anúncio, nada mudou. O tamanho lá do mecanismo é o mesmo, aquilo lá já se sabia, ainda depende de ratificação do Congresso alemão, que pode ainda ser barrado, defende da ratificação de todos os países membros, e aí já está a Alemanha e a Finlândia jogando contra. É complicado. As coisas na desunião europeia são complicadas para se resolver. Mas pode ser, sim, quem sabe, né, um game changer, né? Vamos ficar de olho aí, porque a alta de sexta-feira não foi de se jogar fora. Depois continua saindo os PMIs, aí veio na França, veio na Itália, mais ou menos o que o mercado esperava, quer dizer, o mercado não esperava grande coisa, não esperava uma aceleração, esperava até uma desaceleração um pouquinho maior do que aconteceu. Então até, quem sabe, um ponto positivo. Essa aqui é a da França e essa aqui é a da Itália. Itália até, ó, vamos dar um zoom in aqui. Da Itália aqui, ó, zoom in. Até veio um tiquezinho acima, né? E engraçado que o desemprego na Itália veio menor. Na zona do euro o desemprego atingiu a máxima de novo, né? Mas na Europa na Itália veio melhor, tá? Aqui o da Grécia, até a Grécia, olha só o da Grécia, né? Tá lá nos 40, né? A Grécia é um estado falido, praticamente falido. Não sei como é que eles vão se reinventar aqui, mas eventualmente vão. Se a Argentina conseguiu se reinventar, deixa eu botar aqui que não está aparecendo. Tá aí, agora sim. Tá aqui, se você vê o que já aconteceu no começo do ano, né? Para agora, quem sabe até não é um pivô de alta aí para a Grécia, né? Mas ainda está muito ruim lá. Na França também há um tiquezinho quase lateral aqui. E em laranja é a produção oficial, tá? Pela Agência Oficial de Estatística. Na Irlanda é que veio bombando, aqui tá a Irlanda, já acima de 50, ó, expansão, tá? Manufatura da Irlanda expandindo, os caras fizeram o tema de casa lá, aparentemente fizeram bem, já estão se recuperando, e aí, claro,
Claro, eles estão vendo seus amiguinhos, né, receberem pacotes de ajuda bem mais em conta do que eles receberam há 2 anos atrás, pouco menos de 2 anos atrás. O que eles vão fazer? Eu também quero. Aquilo é a famosa revisional, né? Entra com uma ação revisional aí. Então a Irlanda está fazendo isso, né? Vai querer também as mesmas condições que os amiguinhos estão tendo. Espanha. Deixa eu tirar o zoom aqui. E aí os yields na Irlanda, né? Os juros na Irlanda com queda nos rendimentos, né? Porque a situação realmente parece que está ficando boa lá. Está aqui, ó. Coisa interessante está acontecendo também aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Zoom em desemprego na zona do euro. Da Espanha explodindo. Eu não entendo aí uma coisa, né? Como é que se a situação está tão ruim assim na Espanha, se 1 de cada 4 que você vê está desempregado, e os que estão empregados já não devem estar ganhando lá grande coisa, como é que esses caras conseguiram dinheiro para ir até a Polônia, a Ucrânia, né, na Eurocopa, pagar caro o ingresso para assistir a final? Isso eu fico pensando, né? Enfim, segundo lugar a Grécia, depois Portugal. Portugal já dá um tiquezinho lateral aqui, ó. E a Alemanha ainda é o mais baixo, né? 5,6. O PMI geral da zona do euro ainda abaixo de 50 aqui, tá? Tá geral. PMI geral, perdão. E mais abaixo aqui um composto, né? Você vê que só a Irlanda acima de 50, o resto tudo abaixo de 50. Alguns até meio lateralizado, como é o caso da Alemanha, da França e da Itália. A Espanha ainda com uma viés um pouco descendente. E a Grécia, quem sabe, um pivôzinho de alta aqui, né? A Grécia é esse aqui, ó. E vamos ver. E a Holanda também já fica um pouquinho melhor aí, quem sabe. E por fim, aqui... Queria mexer aqui, um PMI condensadinho aí na Ásia. Em azul escuro o de maio e em junho o de julho, tá? De junho, perdão, junho. Azul escuro é maio. Então a Índia, ó, acelerou acima de 50, que é aqui a faixa do meio, tá? A Indonésia melhorou, porque estava bem negativo em maio, melhorou, conseguiu ficar acima de 50. O Japão também, quer dizer, o Japão piorou, estava bem, veio mal. Apesar de que a pesquisa Tankan, né, que é a pesquisa que o Bank of Japan, o BOJ, faz a cada 3 meses, né, pesquisando as maiores indústrias, né, não veio tão ruim assim, saiu de -4 para -1, mostrando uma melhora na expectativa. Coreia estava melhor, veio pior. Taiwan estava melhor, veio pior, veio abaixo. A China estava ruim, veio um pouquinho pior, tá? Mas ainda acima da expectativa. O mercado esperava ainda pior que isso. E o Vietnã veio bem pior, tá? Então, interessante aí o PMI, né? Situação, porque o PMI ele costuma ser um preditor da indústria, né? Ele não é o dado da indústria. O dado da indústria mesmo vem depois, cada órgão oficial de cada país vai dizendo, quer dizer, o nosso aqui é o IBGE, né? Um dos nossos é o IBGE, mas também tem as outras organizações, né? A Serasa tem seu próprio indicador, etc, etc. E o PMI é até uma marca registrada, né? Do market que... não, o PMI é do HSBC e ele costuma calcular às vezes com o market, dependendo do país, e às vezes com outros institutos. Inclusive para o Brasil tem, daqui um pouco vai ser divulgado. Já estão falando de exagero na queda do OGX. Sim, Renato, eu botei lá na seção sala de imprensa. A seção sala de imprensa não é para empresas, tá? Não é para notícias de empresas. Mas, eventualmente, até por um motivo didático, para tentar compreender os mecanismos de como o mercado funciona, alguma coisa eu ponho. E uma das que eu selecionei foi justamente essa, um comentário que saiu na Exame,
que saiu no Exame, sobre o provável exagero na queda das ações da OGX. Tá? Inclusive assim que o mercado rebaixou, né, as perspectivas para a empresa, mas o preço-alvo ainda dá um upside médio de 100% para o que está agora, né, a cotação. Então vejam como assim, o upside é calculado, né, claro, com análise fundamentalista, né, que também foi motivo do nosso call lá do nossa palestrinha de quinta-feira, e que que vocês puderam assistir. Se não assistiram, eu vou postar depois os links, se bem que dá para ter os links aí no live stream. Nem eu sabia, mas fica gravado, né? Porque então vocês podem reviver essa palestra aí. O Herculano pergunta: Herculano, gostei do teu feedback, tá? Sobre a palestra. Vou te responder, eu só não tive tempo ainda. O Herculano pergunta qual é a importância do Vietnã. O Vietnã, Herculano, espera daqui 10 anos você vai ver qual é a importância do Vietnã. Tá? O Vietnã aí é um dos futuros booms do desenvolvimento global aí, tá? É um dos mercados que mais está crescendo e que mais tem potencial para crescer. Saiu no Brasil Econômico também, mas enfim, eu postei essa do OGX porque eu acho que exemplificava bem um dos fatos mais contraditórios do mercado, né, que é praticamente assim o fato de o que se espera e o que acontece, né? Se o que se espera é 12, por que está 6? Mais ou menos isso, né? Por que o mercado paga 6 se os especialistas dizem que deve valer 12? Mais ou menos isso, tá? Bom, indo aqui temos também uma coisa muito importante que já comentei no call de sexta-feira, o call extra lá do Game Changer, né? Vocês podem revisar lá, que é os yields da Espanha de curtíssimo prazo, de 2 e 3 anos, com quedas bem relevantes, né? Que é assim, ó, para o mercado, provavelmente um dos melhores indicativos, né, de alívio de estresse, porque a Espanha ela consegue se financiar dentro daquele programa de ajuda do Banco Central Europeu a juros bem camaradas, por um prazo curto de tempo, né, de 2, 3 anos. E quando ela vai no mercado, sem ser fora do âmbito do Banco Central Europeu, o mercado também já vai aliviando muito essa pressão. Então, isso é interpretado como um sinal absolutamente positivo, tá, para o desenvolvimento, pelo menos de curto prazo, na Europa, né? É mais um indicativo de que pelo menos essa engrenagem toda que está emperrada lá, né, vai ajudar, não vai ajudar, como é que vai desencalacrar esse problema bancário na Espanha e que afeta a Itália indiretamente, né? Pode ser um indicativo de que o mercado está vendo, sim, viu os eventos de sexta-feira com bons olhos, ainda que nada esteja definido, né? Como a gente vem discutindo aqui. Ainda que nada esteja de fato definido, o mercado viu como um bom progresso, tá? Um bom progresso. E ainda ficamos sujeitos, sim, ao jogo da volatilidade. Daqui um pouco sai alguma coisa aí que não vai ser bem isso, então o mercado cai, aí depois vem alguma coisa positiva, o mercado sobe. É bem típico dessa fase, né? A Polônia também, Paulo. Polônia faz parte dos países da Europa Oriental, né, que eles chamam de Eastern. Também é outro grande polo de desenvolvimento no mundo, porque você lá tem uma mão de obra que é muito mais barata do que na Europa continental, e não é senão por outra razão que muitas grandes empresas para lá migraram, né? Entre elas a Volks, por exemplo, que tem uma das maiores plantas de produção de automóveis na Polônia. E então, assim, Polônia, Hungria, República Tcheca, então tudo isso também é importante. Que mais de interessante aqui já falei, já mostrei. O nosso índice futuro, então, na sexta-feira, ele tinha aberto em gap de alta e ficou lá durante todo o dia. E quando eu fiz o call, lá pelas 4 horas, estava ali, né, querendo romper. Vamos ver como é que está agora.
Agora está exatamente no mesmo lugar. Abriu, recuou um pouco e está ali subindo um pouquinho. E no diário, ele ainda está reentrando na fase de acumulação, depois de ter dois whips aqui para baixo, né? E um para cima, que foi aqui assim. Foi esse o whip acima. Está entrando na fase de acumulação ainda abaixo das linhas de tendência de queda, tá? Linha de tendência de baixa. Então aqui todo cuidado é pouco, né? Eu ainda estou vendido em BOVA 11. Tá? Estou vendido em BOVA 11. Conforme o mercado se desenhar hoje, talvez eu zere, talvez não. Provavelmente só vai zerar depois que ele romper aqui as linhas de tendência de baixa, porque eu vendi aqui assim, ó, quando ela entrou para dentro aqui de novo, né, da acumulação. Vamos ver. Conforme o mercado se desenvolve, eu vou tomar meu posicionamento. Uma coisa interessante que aconteceu... Bom, vamos ver o dólar antes que a gente escape. O dólar está aqui, ó. Já é o contrato Q, tá? Contrato com vencimento 31 de julho, ou seja, é o contrato que o mercado chama de contrato agosto, tá? Para dólar futuro. Já está aqui no suporte, eu diria até o suporte mais principal, né? 2 pila praticamente, 2,00. Ele consegue estar R$2,03 de centavo. Ele está aqui. E no mercado futuro, ele já escorregou para baixo de um patamar interessante e estatístico, que o meu amigo Marcos Mazagão calcula muito bem, que é o patamar onde o grande player, é o ponto de inflexão do grande player. E ele agora, com essa queda de sexta-feira e mais com a queda de hoje, ele passa a ficar com o domínio dos vendidos, tá? Dos vendidos. O domínio dos vendidos, quer dizer, eles estão na ponta vencedora, agora, nesse exato momento, mas ainda dá margem para muita volatilidade, tá? Muita volatilidade porque está ainda perto do patamar, que é mais ou menos ali nos 2,002, e o estrangeiro comprou muito sexta-feira, era dia de zeração, né? E ele veio e abriu muitos contratos de compra, e isso é que é interessante, porque o estrangeiro vem mantendo uma posição de compra já há uns 2 meses, e ele costuma ser, ao longo prazo, o grande vencedor nesse jogo do câmbio. Então, vamos ficar de olho para ver o que eles fazem, tá? Porque da mesma forma como essa queda aqui foi importante, e o dólar no geral, olha aqui, ó, teve uma das quedas mais relevantes, dólar index, né? Dólar index, nos últimos anos, e costuma ser... o tipo desse queda, quando a gente vê estatisticamente, né, uma queda desse tamanho, e historicamente vê o que aconteceu depois, a gente vê que historicamente, no médio prazo, sim, uma queda de um dia dessa monta no dólar index costuma levar a mais quedas no médio prazo no dólar index. O mercado ele vinha de um patamar de sentimento muito altista, muito otimista no dólar index. A gente já vinha discutindo isso aqui há alguns tempos, vocês lembram? Se não lembram, ficou gravado, tá? E isso geralmente é um prenúncio de fim do movimento, porque é public opinion, é opinião pública. Quando o público começa a ficar muito otimista em alguma coisa, é porque provavelmente já está no final do movimento. Então, mais um dado aí que vem a corroborar que provavelmente era isso mesmo, porque a queda de sexta-feira foi relevante. E ao longo do tempo, quando a gente vê, né, uma queda desse tamanho, o que costuma levar, a gente vê que costuma levar, em 75% das vezes, nos 3, 6 meses que se seguem, a mais quedas no dólar. Sem frisar aí quanto que vai cair, mas pelo menos é indicativo de que a probabilidade de que o dólar comece a ganhar ainda mais valor fica um pouco mais afastada, nesse sentido, né? E aí, então, se o dólar, a perspectiva para o dólar index começa a ficar ruim, a gente meio que elimina aí do nosso dólar aqui real a pressão de fora, né? Quer dizer, a pressão no dólar como um todo começa a ficar esvaziada, vai sobrando praticamente só a pressão interna, de fatores internos do Brasil, balança comercial,
déficit, fluxo de estrangeiro, etc, etc. Tá? Então é mais nesse sentido, né? Pode também justificar aí o tombo que o dólar tomou na sexta-feira. Aqui estamos então perto do nosso patamar de suporte, que é não por nada, né, a região simbólica de R$2, né? O mercado adora esse tipo de número. O Ponce pergunta, o maior fundo de pensão das compras. O maior fundo de pensão no mundo é justamente o fundo de pensão dos velhinhos japoneses, né, do governo do Japão. E a reportagem que saiu na Reuters ali, que justamente agora eles resolveram alocar em emerging markets, em mercados emergentes. O tamanho do fundo é 1,35 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Esse é o tamanho da criança, né? O tamanho da criança é esse. 1 trilhão 350 bilhões de dólares. 10% eles podem alocar em fundos emergentes. Então viria algo aí entre 130 e 150, talvez, bilhões de dólares para emergentes, né? E aí o Brasil supostamente estaria incluído, se bem lhes convier. A gente não sabe, quer dizer, a gente sabe que eles vêm em mercados emergentes, não dizem onde, claro, e sabe-se em que quantidade, aproximadamente essa, porque eles divulgaram. Bom, a pergunta é a seguinte, né, por que agora eles resolveram investir em mercados emergentes? Se foi justamente um dos grandes booms, né, da década que passou, a década passada, né, foi justamente mercados emergentes. Por que agora eles resolvem? Não sei. Esse fundo de pensão, Ponce, ele foi durante os últimos tempos, bom dia, Canter, net vendedor, tá? Ele não comprava nada e além de não comprar nada, ele mais vendeu, quer dizer, não comprava nada não, ele comprava, mas ele mais vendeu do que comprou, porque ele foi net vendedor, ele precisou fazer caixa para conseguir pagar as pensões aí nesses últimos tempos. E agora a retórica dele é que ele vai para mercados emergentes justamente para tentar catapultar, né, a sua rentabilidade, né, justamente, que é a mesma coisa que a gente tenta fazer, né, elevar o nosso patrimônio para fazer frente com a expectativa de que a população no Japão vai ficar cada vez mais velha, vai demandar mais recursos, etc. E na verdade, um troço que todo mundo deveria pensar, inclusive nós no Brasil, né? Então, fica aí, né? Será que eles estão atrasados, meramente atrasados, né? Um erro de timing, né? Um erro de regulação própria, ou será que eles estão vendo efetivamente uma oportunidade, né? Fica a dúvida no ar, a gente não sabe, mas esse é o comentário aí. Esse é o comentário, tá, Ponce? Não gostaria de ter mais sobre isso, mas por enquanto não tenho. Era mais isso aí, tá? Mesmo efeito dos fundos de pensão aqui do país. Sim, né, os fundos de pensão aqui do país, eles têm que se capitalizar, né, investir para que tenham mais dinheiro no futuro e consigam pagar, né, os fundos de pensões dos seus funcionários. Mais ou menos essa é a lógica, né? Aí temos a Previ é simplesmente o maior investidor do Brasil, né? O maior tubarão do Brasil é a Previ, a fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. A Previ é a maior sócia da maioria das empresas do Brasil. Acredite se quiser. Então, seria isso. A outra coisa interessante que eu não posso passar batido hoje nesse call é o seguinte, que raramente nos últimos anos se viu um posicionamento tão grande em futuros de cobre, né? Eu vou usar o cobre como exemplo, mas nos outros metais também, dos grandes hedgers, tá? As pessoas que efetivamente precisam do cobre. Eles estão altistas, tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui, na verdade, isso aqui, a dinâmica de entender isso aqui é um pouquinho mais complicado, eu não vou explicar agora. Vou explicar até porque eu estou meio atrasado, o que realmente importa. Importa é o seguinte, que geralmente, quando esse tipo de situação acontece,
acaba sendo, para o cobre, que já comentamos, é o doutor cobre do mercado, né? É para ser o doutor cobre do mercado, um importante sinalizador para a alta nos próximos meses. Porque os grandes hedgers, eles usam cobre, e eles vêm se posicionando de uma forma que eles estão imaginando que o valor do cobre vai subir e muito nos próximos meses. Então, essa é a moral, tá? Geralmente não costumam ser perdedores desse jogo. Então, vamos ficar de olho. E eu lembro que no call de sexta-feira já mostramos uma situação de várias figuras de ombro, cabeça, ombro, inclusive, acho que era em commodities, em cobre, não me lembro. Que o comentário é justamente esse: acho bom subir logo, senão a situação fica difícil, fica complicada, né? Revisem lá que está lá. Eu esqueci, eu podia ter trazido aqui agora, né, a figurinha, mas eu esqueci, não deu tempo, desculpem, tá? Então ficou essa falha. De mais a mais, acho que é isso. Tudo bem que caia hoje, não tem problema, porque a alta de sexta-feira foi realmente importante, né? Mais de 3% de alta. Ainda estamos dentro de uma lateralização, com viés ainda um pouquinho de baixa. Então, assim, acho que, apesar da euforia de sexta-feira, tudo requer cautela, tá? Extrema cautela. Dow Jones já abre aí com 0,12 de queda, Ibov cai 0,35. Eu tenho aqui Gerdau caindo 0,23, comprei Gerdau, tá lá no call. OGX sobe 4. Que mais? Vale 0,05 de queda, Petro cai 0,8, YouTube cai 0,7, 5, Eletropaulo 0,50 de alta, ainda não chegou no nosso patamar, e acho que tá bom por hoje, né? Tudo bem aí? Muita informação, né? E eu fico aqui tagarelando. Mas é que a gente tem só meia hora, né? Nesse call aqui eu já estourei o tempo. E já vou com 42. Mas acho que esse tipo de informação é interessante trazer. A outra coisa foi a seguinte. Antes que eu encerre. Desculpa, mas eu estou meio atrapalhado. Boa parte da alta de sexta-feira foi também em cima de uma posição muito alavancada em euro, que eu não vou mostrar aqui, mas aqui, ó, aqui dá para mostrar, zoom in, tá? No euro, né, os caras na semana passada tinham aumentado a sua exposição em contratos de venda, e aí na sexta-feira tomaram um dos maiores stops da história. Eles estão vendidos, os grandes especuladores estão vendidos, e aí o euro começa a disparar. Eles têm que vir a mercado para zerar a sua posição vendida, quer dizer, acabam jogando mais gasolina no fogo. Com isso, o euro então explodiu, né? Teve uma das maiores altas aí em quase 3 anos. Justamente por causa disso, do efeito contrário, o efeito rebote que a especulação em mercados futuros acaba trazendo para o mercado em geral. Agora, no mercado americano, a gente também vê uma coisa parecida, que o mercado, o investidor está alavancado em margem, quer dizer, ele não tem dinheiro na New York Stock Exchange, ele está alavancado em margem, ele está operando com dinheiro emprestado que provavelmente deve estar sendo usado para operar a venda, né? Para operar a venda. Então, também é um dos motivos que justifica uma alta forte, a necessidade de zerar toda essa posição aqui. O mercado vai puxando margem, né? As corretoras vão ligando para os clientes, vão dizer, olha aqui, ó, tua posição está indo contra aqui, porque o mercado está explodindo, está subindo, e você está devendo mais dinheiro do que antes. Então, ou você deposita, ou eu vou ter que ir no mercado zerar a tua posição vendida na marra. E aí, se o cara não deposita, o corretor vai lá e zera a posição do cara, ou seja, compra ações, né, para zerar a posição vendida. E isso também alavanca a alta. É um dos fatores. Vejo como as grandes altas costumam pegar sempre esses coitados no contrapé. Olha aqui, ó. Olha os coitados aqui, ó. Mega vendido, mega alavancado em margem, depois, ó. É sempre assim, ó. É a sardinhada. Eu ia falar um palavrão, mas é a sardinhada. Exatamente isso que vocês pensaram. Aqui também, ó. A sardinhada achando
que o mercado era para baixo, para baixo, para baixo, que ia cair, que o mundo ia acabar. Isso era 2009, março de 2009, exatamente a mínima do mercado americano. E aí o que vai acontecendo? Ó, o mercado vai subindo e esses coitados aqui vão sendo forçados a zerar na marra. E aí quando é a menor exposição deles é justamente topo, né? Olha que engraçado, a sardinhada sempre se ferra. Deixa eu tirar aqui para vocês, deixa eu tirar a minha cara aqui para vocês terem a perspectiva real disso aqui. Tá aqui, ó, no fundo do mercado, que foi em março de 2009, os caras estavam mega alavancados, usando conta margem na corretora. Aí o mercado sobe, eles têm que zerar. Tá? E lá no topo é onde a conta margem estava na mínima. Quer dizer, onde eles tinham que estar aqui, era aqui. E não, eles estavam lá embaixo. Depois o mercado desaba, eles ficam pessimistas, aumentam a sua exposição em margem, e o mercado sobe de novo na casa. Sardinhada só alimenta o mercado, gente. Não sejam sardinhas. Saibam o que estão fazendo. O legal é que Saldanha rima com sardinha. Boa, né? Boa. Tá, esse é o Caporal lá fazendo a sua piadinha. Muito bem, Caporal, muito bem. É, mas rima mesmo. Mas eu já passei da fase sardinha, tá? Hoje eu sou uma rêmora. Eu não sou um tubarão, porque eu não posso ser, obviamente, né? Eu não tenho grana, não tenho conhecimento suficiente para ser um tubarão, mas eu pelo menos procuro navegar bem pertinho, né? E é isso que eu quero tentar passar para vocês aqui com os calls, com a palestra de quinta-feira, etc, com o blog, e enfim, com o nosso contato aqui. Muito bem, já me estendi demais, isso fica gravado, vocês podem revisar, amanhã a gente pode voltar a discutir, etc. Vamos embora, gente, que está na hora do call de ativos, eu já me estendi demais aqui, eu sou um tagarela. Valeu, eu saio e volto em 2 minutos, obrigado.